Olá, eu sou Walter Negrita Sampaio, sou advogado militante há mais de 21 anos, especialista em direito tributário e planejamento patrimonial da família, e venho aqui hoje falar sobre como impedir que seus filhos venham a ser rebaixados de classe social, exatamente no momento em que você não estiver mais aqui, por terem que passar pelo doloroso procedimento de inventário, colocando à disposição da sua família o sistema de holding familiar. Assim, a situação de dor do inventário, ela vai muito além de questões envolvendo briga entre os herdeiros, já que ainda que o inventário se resolva sem litígio, ele pode ser tão caro, mas tão caro, que geralmente rebaixa os seus filhos de classe social. Isso porque envolve tributos, custas e despesas cartorárias, investimentos com advogados, depreciação de bens, dentre outras situações, inclusive imprevistas. E ainda que as pessoas achem que conhecem os custos do inventário, elas, na verdade, não têm a real dimensão do problema. E por isso que eu gravei esse vídeo, para que você possa tomar pé da situação e venha a conhecer o impacto dessa conta no patrimônio que você lutou tanto para legar aos seus entes queridos. Não é só isso. Eu vou te apresentar a solução para esse problema. Ela se dá através do sistema de holding familiar, o qual estará à inteira disposição da sua família, a qual passará ilesa aos males do inventário. Assim, eu já te adianto que vai ser muito fácil você perceber as vantagens do planejamento sucessório via sistema de holding familiar em relação ao procedimento de inventário. Haja vista que eu vou compartilhar contigo a minha tela, te mostrando os valores médios que incidem em cada sistema. E nesse exemplo que eu vou trazer, vamos simular a situação de uma pessoa que tem só um bem imóvel. Tá? Esse bem imóvel é avaliado hoje em R$ 1 milhão. E a depender do valor do seu patrimônio, você poderá fazer a devida proporção e ter a noção aproximada do impacto do inventário para a sua família. Por exemplo, se seu patrimônio for de 10 milhões, aí você multiplica os valores que vamos traçar aqui por 10. Se for de 500 mil, você divide por 2. E assim você terá uma noção geral de quanto custaria o inventário para seus filhos e se eles hoje teriam total condição de pagar por esse inventário sem ter que desfazer dos bens. Eu vou compartilhar minha tela com você para a apresentação da planilha, onde eu vou discriminar cada um dos gastos envolvidos no inventário, para que você possa ter ciência exata de quanto seu filho um dia vai ter que arcar. Então, nesse momento, é muito importante que você conheça alguns conceitos relevantes. No nosso exemplo, ele envolve um imóvel avaliado hoje em R$ 1 milhão, sendo que o valor de aquisição é aquele descrito na sua declaração de imposto de renda pessoa física, que nós vamos considerar como R$ 300 mil. Então, o valor que o bem for adquirido é aquele declaração, bota aqui o sistema do inventário, o valor dos bens é de declaração de imposto de renda pessoa física, R$ 300 mil, sendo considerado, nesse caso aqui, para fins de base de cálculo, o valor de mercado desse bem, que é R$ 1 milhão. Nesse caso que eu estou trazendo, será aplicada a modalidade mais simples e econômica do inventário, pois eu vou considerar que os filhos são maiores, capazes, que não há litígio e nem testamento envolvido, e tendo eles optado pelo inventário extrajudicial, que é aquele inventário que é processado diretamente em cartório e não no Poder Judiciário. Observe que eu estou afastando da equação qualquer tipo de complicador além do próprio inventário. E como cada estado possui sua forma específica de cálculo das custas do inventário, nós vamos trazer aqui um percentual para fins didáticos, que nós entendemos ser um valor médio entre os estados, que dá para ilustrar muito bem os impactos do inventário na vida da família. E esse custo médio de cartório, ele gira em torno de 0,5% do valor de mercado dos bens.
Então, nós vemos aqui que ele dá em torno de R$ 5.000. E no curso do inventário, seu filho vai precisar tirar um conjunto de certidões e despachante e tudo mais, ele deve gastar aqui em torno de R$ 2.000 a título dessa rubrica. Depois de terminar o inventário, ele vai precisar ainda que esse bem imóvel passe para o nome dele. Então, ele vai gastar no cartório de registro de imóveis algo em torno também de 0,5% do patrimônio, que equivale a outros R$ 5.000. E vai incidir ainda sobre esse imóvel o imposto da morte, como nós chamamos, que é o ITCMD, que na Bahia, para o valor aplicado aqui de R$ 1.000.000, é um percentual de 8%, que corresponde a R$ 80.000. E temos também os custos com advogado, que seus filhos terão que contratar para executar esse inventário, e aqui vamos considerar o percentual de 6% definido pela tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, considerando o inventário extrajudicial. Tá? Então, se for um inventário judicial, esse percentual, com certeza, aí vai ser superior. Considerando o percentual de 6%, isso vai gerar uns custos, a despesa com o advogado na ordem de R$ 60.000. E aqui nós temos um total, até o presente momento, de R$ 152.000 para esse inventário. Tá? E eu quero que você entenda nesse momento por que é que nós dizemos que seus filhos podem ser rebaixados de classe social se eles vierem a ter que fazer o inventário de bens. Pelo simples motivo de que se uma família adquirir um imóvel por R$ 300.000, tá? O imóvel na época custou os 300 mil, e por alguma questão de mercado, vá lá saber, um boom imobiliário, uma valorização imobiliária extraordinária, esse imóvel passou a valer R$ 1.000.000. Mas isso não significa dizer que essa família teve um acréscimo nas condições financeiras dela de R$ 1.000.000. Eles não têm o poder de fogo de R$ 1.000.000. Então, para essa família que tem uma capacidade econômica de R$ 300.000, dificilmente os herdeiros terão disponíveis em mãos um numerário de R$ 152.000 para pagar praticamente à vista, né? Já que, tirando os advogados, que pode haver algum tipo de negociação, o pagamento é todo à vista. Então, para essa família vai ser muito difícil fazer esse pagamento se ter que lançar mão de algum recurso, tá? Então, diante dessa realidade, a grande solução para isso acaba sendo vender esse imóvel. E quando falamos de vender um imóvel no inventário, onde há pendência de regularização de documentação, ele está em inventário, pode haver pendência de dívidas dos herdeiros, e dentre outras, não é? Isso implica em venda com deságio, já que impõe algum grau de risco ao comprador. E diante dessa situação, pode-se esperar uma negociação com pelo menos 20% de deságio em relação ao valor de mercado do imóvel. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, esse imóvel, no total, então essa solução adotada seria vender o imóvel com deságio de 20%, que nessa configuração aqui vai dar R$ 800.000. E além desse prejuízo, já uma perda de R$ 200.000, há outro diretamente ligado a essa operação, já que, tendo sido vendido no selo do inventário, vai incidir o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é de 15% sobre essa diferença, e vai implicar no montante de R$ 75.000. E com isso temos um novo custo total, que antes era de R$ 152.000, tá?
e somados aos novos 75 mil, passa, total passa de 152 mil, somando com 75 mil, para 227 mil reais. E aqui já podemos calcular o impacto total do inventário no bolso dos herdeiros. Considerando que o imóvel foi vendido por 800 mil reais, o saldo final que será inventado para os herdeiros será de 500. Vamos ver? 573 mil reais. O que representa uma perda patrimonial de 427 mil reais, que corresponde, por sua vez, a 43% do patrimônio inventariado. E agora eu gostaria que você voltasse aqui comigo. E eu preciso te dizer nesse momento que esse é o tamanho do rombo que o inventário pode causar na vida de uma família. Nós vimos aqui um rombo na ordem de 43% de perda. Esses são os números que a grande maioria do povo brasileiro desconhece, mas que você agora já tem uma ciência, já vem conhecendo aqui que números são esses e o tamanho do mal que o inventário faz na vida de uma família, a ponto de um pai ter que passar a vida toda dizendo para seu filho que um dia tudo seria dele, mas no final ele não sabe se realmente será dele, porque ele não sabe se os filhos poderão arcar com aqueles custos do inventário, ele não sabe nem se os filhos poderão continuar no imóvel familiar. Eles não sabem sequer se os filhos continuarão a viver na mesma vizinhança que ele conviveu a vida toda. E esse é o grande impacto que poderá ser suportado pelos herdeiros, não é? Mas isso, de fato, ele não precisa vir a ocorrer com a sua família. Pois você, como eu já disse aqui, já conhece os impactos do inventário. E se você está assistindo esse vídeo, é porque já se identificou, já analisou, já vislumbrou que existe uma alternativa viável ao inventário. Isso será por meio do sistema de holding familiar. Eu quero que você fique comigo aqui até o final para que você entenda completamente como isso funciona e quais as vantagens financeiras envolvidas. E primeiro eu preciso desmitificar que a holding familiar não é meramente uma empresa. De fato, ela pode ser constituída de um ou mais CNPJs, a depender da composição familiar, da complexidade daquela família, dos negócios envolvidos, né? E nós no sistema chamamos esses CNPJs, essas empresas, de células. Mas ela conta ainda com uma série de outros dados que permitem que se opere a sucessão dos bens do acervo de forma automática. Então não é uma mera empresa, é um sistema. E outra coisa que precisa ser dita é que o sistema de holding familiar é uma forma legal e legítima de fazer planejamento patrimonial familiar. Tanto é que é utilizado há décadas pelas famílias mais abastadas do país, pessoas que têm circulação nos ambientes societários e que gozam de facilidade de poder contratar bancas jurídicas caríssimas. Não é? É uma tecnologia que hoje se encontra ao seu alcance. E o que fazemos é identificar a necessidade da sua composição familiar e abrigar nesse sistema todo o seu patrimônio dentro de uma célula, a qual chamamos célula-cofre. Né? E no ato contínuo, nós fazemos uma doação das cotas dessa célula-cofre para os seus filhos, mas não é uma doação qualquer. Não é uma doação comum em que você entrega todos os seus bens aos seus filhos e que você perde o controle sobre esses bens. Muito pelo contrário, ficará resguardado para você o controle integral sobre todo o patrimônio a qualquer momento. Não é? Ou seja, essa doação é uma doação meramente burocrática. Ela acontece unicamente nos papéis da sociedade, sendo que você continua dono de tudo, como se nada tivesse acontecido. Não é? Até que se dispare um determinado gatilho, que é um gatilho que nós vamos prever nos instrumentos, nos atos societários,
e se opere automaticamente a transferência do domínio dos bens para os herdeiros. Esse gatilho ele será disparado unicamente quando você não estiver mais aqui e se dará sem a necessidade de juiz, de um tabelião ou até mesmo de advogado, sem que precise passar por um inventário. Isso é completamente possível de ser realizado em um sistema legal de planejamento patrimonial da família. E, além de ser infinitamente mais barato do que o inventário, ele evita que, caso os seus filhos venham a enfrentar algum revés financeiro, que venham a recair sobre tais bens, esses reveses, e ainda protege os filhos contra o regime de casamento deles. Ainda que se trate de um regime de comunhão universal de bens, os bens só se comunicarão se essa for a sua vontade. Não é isso. O sistema impede que o cônjuge ou companheiro sobrevivente tenha que fazer inventário dos bens do outro e que o patrimônio passe para os filhos antes que ambos os pais tenham falecido. De modo que, com o falecimento de um, o outro permanecerá no domínio integral do patrimônio sem a necessidade de realização de um inventário. E é lógico que tudo isso ela é uma situação que vai participar, vai ser de participação da família, vai ser de eleição da família, não é nada fixo, engessado. Todas as coisas que nós estamos falando aqui serão situações decididas pela família em um ambiente de liberdade, porque isso é possível dentro do sistema de holding familiar. Dentro desse sistema, a liberdade total de ação, tudo dentro dos esteios legais. E agora eu quero te mostrar as vantagens financeiras da holding em relação ao inventário que já vimos. Vamos voltar aqui para a nossa planilha, tá? Para fazermos esse comparativo e possamos entender por que é que as pessoas elas desejam, elas verdadeiramente anseiam tanto em fazer seu planejamento patrimonial e presentear, a palavra é essa, presentear os seus entes queridos com esse maravilhoso sistema de planejamento. Então, para o sistema de holding, nós já iniciamos com uma grande vantagem, que é o valor de avaliação. E aqui eu vou colocar aqui logo, holding familiar. Porque esse valor de avaliação dos bens, ele poderá ser pelo mesmo valor de declaração de imposto de renda pessoa física, que nós já vimos que é de 300 mil reais. Então, o valor de avaliação de bens vai ser os mesmos 300 mil reais. Tá? Isso já dá um impacto enorme em todo o restante das contas. Além disso, desse impacto que nós teremos aqui nas contas, na holding familiar não teremos gastos com o cartório de notas, já que não teremos que fazer uma escritura de inventário extrajudicial ou até mesmo uma escritura para transferência do imóvel. Porém, teremos aqui uns custos com junta comercial, para registro das células da holding familiar, que custaria em torno de R$ 1.200, mas que já dá para ver o início aqui de um impacto muito grande. Os custos que saíram 5 mil no inventário já caem aqui para R$ 1.200 em média, já trazendo a primeira vantagem econômica. Aqui na holding familiar não teremos o custo com certidões, que no inventário foi R$ 2.000 e aqui vai ser zero. Teremos, assim como no inventário, as despesas no cartório de registro de imóveis, mas com a grande diferença de que o valor se dará com base no valor de aquisição do bem, que é o de 300 mil reais, e não o valor de avaliação de R$ 1 milhão, como se daria no inventário, e o que corresponde aqui a R$ 1.500.
E aqui teremos o imposto sobre a doação. Diferentemente do inventário, que o imposto foi o imposto causa-morte, né, o imposto da morte de 8%, aqui na ROD o imposto será, na Bahia, a alíquota de 3,5%, implicando em R$ 10.500, não é? Uma diferença muito grande em relação ao imposto da morte, que seria de R$ 80 mil no inventário. A diferença tributária, como nós podemos ver, ela é gritante, ela é muito grande entre os sistemas, tá? Entre o sistema de inventário e o sistema de holding familiar. Quanto aos honorários advocatícios, você pode até estar achando, né, estar pensando que, pela diferença que nós estamos conseguindo levantar para reduzir os custos do seu processo, que os honorários teriam um valor elevado, mas não é isso que acontece. Não é dessa forma, porque para nós que trabalhamos com holding, não importa assim o valor dos bens, porque o cálculo dos honorários é feito em relação ao tempo de execução do serviço e não em relação ao valor dos bens, como acontece no inventário. Então, além disso, os honorários aqui serão tratados numa situação muito mais confortável para a família, muito mais favorável, por quê? Porque não são os filhos que vão tratar sobre honorários com o advogado em momento de luto, de dor, não é? Em momento que ele tem que agir de forma, desculpa, de forma acelerada para poder resolver aquele problema que tem prazo, né? Isso aqui vai ser tratado pelo instituidor. E o momento em que ele deseja fazer esse procedimento, esse planejamento sucessório, e que de fato ele pode arcar com esse custo para solucionar os problemas futuros da família. Então, um sistema desse, por exemplo, ele não passaria aqui de R$ 20.000. É lógico que isso aqui varia de advogado, de banca para banca, mas eu estou passando aqui para vocês a realidade do nosso escritório, não é? Então, o que no inventário custaria R$ 60.000, para a constituição de um sistema de holding dessa natureza, custaria em torno de R$ 20.000, já mostrando um outro impacto aqui na economia em relação ao inventário. E, diferentemente do inventário, que não há participação de contador assistente, aqui no sistema de holding nós temos sim a necessidade de um contador assistente que nós nos utilizamos a fim de fazer a constituição de todas as células, né, do sistema, e ele custa aqui em média R$ 1.200, gerando um total de R$ 34.400, não é? E com um grande detalhe, observe, 34.400 confrontado com 152 mil do inventário, já temos uma diferença econômica muito grande e com essa vantagem de não precisar vender nada. Então, aqui nesse sistema você não precisa vender nada. E se você não precisa vender nada, você não vai vender um imóvel com deságio. Você não vai ter perda na venda desse imóvel, tá? Então, isso aqui já dá uma diferença, aumenta mais ainda essa diferença. Porque se nós compararmos o inventário, que teve um custo total de R$ 227.000, com os 34.400, temos uma diferença aqui de R$ 192.600. Tá? Isso dá um percentual de 15%, ou seja, o sistema de holding familiar constituído, ele custa 15% do que custaria esse inventário aqui que nós trouxemos no exemplo, né? E por não ter que ser vendido bem, isso implica em um saldo final no bolso do herdeiro, né? Ele implica no saldo final de R$ 1.000.000. Então, esse aqui é o saldo final para os herdeiros, porque não houve perda patrimonial e porque
esse é o valor integral de mercado do imóvel, já que o sistema ele cabe inteiramente no seu bolso. Isso implica em dizer que o sistema de rol familiar ele tem uma perda zero, zero. Essa é a perda do sistema de holding familiar, não é? Porque ele vai ser executado diante da sua capacidade financeira, diante do seu padrão de vida, diante da sua capacidade de gerar riqueza e não da capacidade do seu filho, que às vezes nem capacidade de gerar riqueza ainda tem, somente se for filho menor, tá? E você poderia dizer que o sistema possui um valor elevado, mas você não está contando com o fato de que você estará negociando o planejamento sucessório da sua família e que poderá fazer o planejamento de pagamento conforme a sua possibilidade, sem ter que desembolsar tudo integralmente, como acontece no processo de inventário. E é por isso que a perda patrimonial ela é zero, porque você consegue se programar para encaixar isso dentro da quantidade de meses que atenda à sua realidade, não é? E você consegue liquidar esse pagamento com aquilo que você ganha por mês, sem precisar vender nada, sem remover. Você quer um tijolinho do patrimônio que um dia será dos seus filhos. E a tranquilidade que de você, né, poder dizer para os seus filhos que efetivamente tudo que você constituiu será realmente deles, né? Esse é o seu maior presente que você pode deixar para eles. E agora eu vou te contar o que você precisa fazer para poder colocar esse sistema à disposição da sua família. Esse sistema ele começa, na verdade, com a sessão de viabilidade, que é a etapa mais importante do sistema, e onde levantaremos os aspectos mais relevantes do seu núcleo familiar. A partir daí, nós teremos elementos necessários à elaboração de um croquis estrutural. O que é o croquis estrutural? É um desenho, é um projeto dos vários cenários possíveis para o planejamento sucessório da sua família. É como o arquiteto faz um projeto de uma casa, nós fazemos aqui o projeto de planejamento sucessório da sua família. E através da nossa análise, nós apresentaremos assim as opções que você escolherá de acordo com a sua situação, com a sua capacidade financeira. No final, a decisão será sempre sua, para qual caminho desejará seguir. E de posse desse croquis estrutural, você terá elementos suficientes para decidir avançar para a execução do sistema de rol escolhido, ou até mesmo não executá-lo. Terá ainda elementos para seguir com a execução através do nosso escritório, ou através de outro profissional, se for do seu interesse, inclusive contando com a nossa assessoria, não é? Se essa for a sua vontade, não tem problema algum de nossa parte em relação a isso. De fato, esse croquis estrutural, ele te abrirá várias possibilidades de execução. Esse é um sistema que te permite, a qualquer tempo, reverter toda a situação, ou seja, desfazer tudo, desfazer todo o sistema, retornar os bens para o seu domínio total na pessoa física, que assim é muito difícil acontecer, mas está dentro do campo das suas possibilidades, da liberdade que você tem de ação do sistema de holding. E para esse recurso, nós denominamos de direito de arrependimento. Não importa o motivo, se simplesmente você acordou querendo voltar atrás, isso é inteiramente possível. E após a instituição da holding, você não dependerá mais de advogados para tocar seu sistema. Uma vez constituído, você mesmo ditará as regras dali para frente, sem depender de novos gastos com bancas jurídicas. A cláusula de arrependimento, ela poderá ser usada ainda para fazer ajuste no sistema. A exemplo de o surgimento de um filho novo na família, ou até mesmo qualquer outra situação que necessite de um ato seu para poder fazer uma adequação. O sistema permite ainda garantir a perenidade do patrimônio entre as gerações. Você pode, por exemplo, nomear qual filho vai fazer o que e como, quando da sua ausência. Ou seja, você consegue garantir não só a repartição dos bens entre os herdeiros, mas também destinar o patrimônio a um filho ou a outro, ou determinar quem vai dar sequência
nessa organização patrimonial que você iniciou. E esse sistema também pode ser executado em favor de filhos menores, sem qualquer problema. Inclusive garantindo que, no caso da ausência de ambos os genitores, seja nomeada a pessoa de confiança para a administração dos bens enquanto os menores não atingirem a maioridade. Né? Isso traz enorme tranquilidade para quem tem filhos menores, ou seja, ao invés de como acontece no inventário, do futuro patrimonial dos seus filhos ser decidido pelo Poder Judiciário, por um juiz, pelo Ministério Público, você vai nomear alguém, pode ser um tio, um primo, um parente, um amigo, quem você tem a confiança de poder confiar o patrimônio dos seus filhos para uma administração. Então, agora é com você, né? E eu estou deixando aqui embaixo para você um botão onde você pode contratar diretamente a sua sessão de viabilidade, que poderá se dar inclusive de forma virtual, 100% online, através do Zoom. E também tem um botão onde você consegue fazer contato comigo via WhatsApp, para o caso de alguma dúvida e caso precise de maiores informações. Então, nós nos vemos em nossa sessão de viabilidade. Até lá!